Bom dia, pessoal, professor Rafael Andrade. Agora a gente veio aqui falar um pouquinho para o pessoal do terceiro ano. A gente vai tratar de dois assuntos hoje. Na primeira aula a gente vai falar sobre fusíveis, disjuntores e associação de resistores. Vocês sabem que é uma partezinha muito importante da elétrica. Depois a gente vai falar dos geradores, que eu sei que todo mundo gosta bastante. Você fala gerador, a pessoa já fica animada e tal. Ah, meu Deus, né? Porque já gera uma energia, entendeu? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, começar sobre fusíveis, tá? À medida que a gente for avançando, eu vou dando alguns exemplozinhos, aí vocês vão compreendendo um pouquinho melhor. Bom, fusível elétrico ele é um elemento utilizado nos circuitos elétricos como segurança. Sua função é proteger os demais elementos do circuito. Nos casos em que a corrente elétrica ultrapassa o valor suportado por ele, o fusível queima, evitando essa corrente entre no sistema, assim protegendo o circuito de uma sobretensão. Em circuitos elétricos, os fusíveis são representados pelo símbolo a seguir. Esse símbolozinho ele é extremamente importante você saber identificar e de fazer ele de maneira correta. Quando eu estudava eletrônica analógica, há algum tempinho atrás aí, não vou falar os anos, né, para você não saber a minha idade, que o povo fica meio comprometendo as coisas, né? Mas o que acontece? Meu professor ele brigava comigo sempre, que era o símbolo do fusível e o símbolo da resistência, eles têm que ser certinho no padrão. Por exemplo, da resistência você tem que fazer lá 3 coisinhas para cima, 3 coisinhas para baixo e tem que ficar meio retinho assim. E o meu professor brigava, falava assim, Rafael, eu fazia parecer uma linha assim, ó. Aí falava assim, o seu símbolo da resistência parece um fusível. E o seu símbolo de fusível não parece nada, porque parece uma linha. Então ele sempre brigava isso comigo. Por quê? Se você fizer vamos supor que você tem que fazer um circuito lá na mão para entregar para uma pessoa, para ele mostrar para alguém e tal, para confeccionar. Aí você faz um negócio, uma resistência que parece um fusível. Aí o cara vai lá, em vez de colocar uma resistência, ele coloca um fusível. Aí seu sistema não funciona. E aí você vai, seu trabalho todo jogado fora, você vai ter que fazer tudo de novo. Por quê? Porque você não sabe seguir padrão. Então, presta atenção nisso aqui, faz o símbolozinho direitinho, uma voltinha para cima, uma voltinha para baixo, tá pronto. O fusível, ele é muito importante também, quem usa estabilizador em casa. Muito tempo atrás, quando começou a ter aquelas televisões de tela plana, aquelas TVs mais fininhas, principalmente as de plasma, as TVs elas tinham um problema que a rede elétrica aqui em Brasília ela é 220. Então o que acontece? Vários picos de sobretensão acontecem. Então de tempos em tempos você vai medir a energia lá, não está 220, às vezes está 230, às vezes está 235, né? Aí às vezes cai, vai para uns 180, 190 e pouco. Então é uma oscilação muito grande. Então, as TVs, elas eram muito sensíveis no início. O que eles fizeram? Eles pediam para você, quando comprasse a TV, utilizasse ela com uma proteção. Um estabilizador, um filtro de linha, alguma coisa do tipo. O filtro de linha, ele funciona como proteção? Funciona. Por quê? Porque ele tem um fusível desse. Então, chegou uma carga maior do que a que está indicada para ele, o fusível queima e corta a energia. Então, quando ele corta o circuito, porque o circuito ele não funcionando completamente, ele não vai passar energia para dentro. E aí o sistema fica protegido. No caso, o sistema é sua televisão. Tá? Isso acontece em computador também, a gente usa um filtrozinho de linha. Aí, o caso do estabilizador, ele funciona, ele tem os estabilizadores mais potentes, 2 kVA, né, que eles funcionam também com esse mesmo princípio, eles têm um fusívelzinho, só que o fusível deles é aquele fusível de desarme. Ele desarma e muitas vezes ele não queima. É raro a gente ver ele queimando, mas também pode acontecer. O estabilizador ele tem uma função a mais do que o filtro de linha, porque ele regula a tensão. As fontes mais novas dos computadores, esses computadores novos, que as fontes são gamers, se a fonte for uma fonte boa, ela naturalmente já faz isso, é nativo dela. Então você só usa um filtro de linha para evitar alguma sobretensão, mas não há necessidade de um estabilizador, tá? Mas se a fonte for nova, e aí você tem que ter um filtro de linha, e o filtro de linha tem que ser um filtro que tenha fusível, tá? Porque o fusível vai proteger o seu computador de uma sobretensão. Então esse é o papel principal e o papel mais importante. Imagina também você na sua casa, você tem todo o seu sistema elétrico lá, e você não tem nenhum fusível, você não tem nenhum disjuntor, você não tem nada, tá vindo a energia crua da rua. Aí a energia começa a oscilar, dá uma sobretensão, queima tudo dentro da sua casa. Por quê? Porque você não foi preguiçoso, não botou um fusívelzinho ali, você não estudou que tinha que ter o fusível. Então, cuidado com isso daí, pessoal.
fusível ele é muito importante e essa função dele ela evita que a gente possa vir a queimar qualquer coisa. Então, passando aí para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de fusíveis. O fusível de rosca de porcelana, ele é um dos fusíveis mais utilizados que a gente tem para algumas funcionalidades elétricas. Ele é fácil de instalação e ele é fácil de manuseio também. Mas um fusível que a gente utiliza com muita frequência, justamente porque quem trabalha muito com fusível aqui, mexe muito com fusível de cartucho, que é aquele fusível que você compra na elétrica pequenininho, que é uns 20 centavos, por aí, dependendo do tipo de fusível que for, né, da potência. Ele é um fusívelzinho mais simples, que você vai ver, ele tem uma proteção de vidro aqui tem um fio do fusível que faz essa ligação, e aí quando você coloca ele lá, ele fica em contato, parecendo uma pilha, você coloca ele ali, ele fica em contato com as duas partes, ele está funcionando. Aí a energia vai passar por ele e vai funcionar. No momento que ele queimar, você vai ver que isso aqui rompe. Aí você olha lá, você olhou o fusívelzinho, você vê um negocinho rompido lá, o fiozinho, tá queimado. Você vai lá na elétrica e troca. Esse fusível de cartucho ele é muito utilizado em estabilizadores, réguas, filtro de linha e etc. Beleza? Disjuntores. O disjuntor, ele também é um material que é feito para proteger o seu sistema, tá? Uma vez que um fusível só para uma rede elétrica inteira de uma casa fica muito pesado e se você fosse colocar só um fusível ali, ia ser muito complicado para você fazer essa rede. Então, os disjuntores apresentam uma vantagem muito grande em relação aos fusíveis também. Por quê? Se acontecer uma intensidade de corrente elétrica que superar o seu valor máximo permitido pelo fusível, que tem um fusívelzinho lá dentro dele, ele derrete, pode ser trocado, né? Já o caso do fusível, né? O fusível derrete e aí você troca o fusível. No caso do disjuntor, ele só desliga a rede elétrica. Então, quando você trabalha com o fusível, que ele está lá inserido dentro do seu aparelho, ele queima. Tirando esses fusíveis que eu estou te falando, que tem um fusível que desarma, que são esses fusíveis desses estabilizadores mais novos, mas aí isso aí eles começam a colocar acima dos 1000 kVA, acima de 1 kVA eles começam a colocar, né? 2 kVA sempre tem. O fusível normal, ele queima, e aí você perde aquele fusível. Toda vez que acontecer uma sobrecarga, você tem que trocar o fusível. Já no disjuntor, não. Quando há uma sobretensão, ele só desarma, que é o que a gente chama comumente, que ele desliga o sistema. Aí a chavinha dele desce, aí você vai ouvir aquele barulho. E aí você vai lá no seu painel de novo, liga ele, resolve, né, o que está causando essa sobretensão, e aí vai voltar a funcionar normalmente, sem necessidade de ser substituído. Então, o disjuntor, né, ele desliga a rede elétrica, após os reparos que você tiver que fazer na sua rede para que ele não tenha esse acionamento indevido de novo, você vai lá, liga ele e o sistema volta a funcionar bonitinho. Isso acontece muito quando se compra um apartamento novo. A construtora, em geral, ela coloca a quantidade mínima de disjuntor necessária para funcionar aquele sistema. Aí você coloca, sei lá, 4 coisas na tomada, o negócio já desarma. Então, quando você compra um apartamento novo, normalmente vem com um disjuntor bem fraquinho. Aí o que você tem que fazer é chamar um eletricista, ou você mesmo, se você tiver o conhecimento eletrônico necessário, você vai lá, troca esses disjuntores e caso você precise refazer a rede elétrica, você refaz. E aí você vai ter esse problema resolvido. Quando ele fala de reparo aqui, é porque muitas vezes pode ser algum fio que às vezes está desencapado e está encostando em alguma coisa e está causando um problema. Ou pode ser também alguma coisa que foi molhada e conduziu indevidamente. Então, você tem que resolver isso aí antes de ligar o disjuntor de novo. Porque se você ligar o disjuntor e o problema não tiver sido resolvido, ele vai desarmar de novo, aí você vai ficar subindo e descendo. Tem uns disjuntores mais novos que eles nem permitem que você ligue. Quando você sobe ele não baixa a trava e ele não começa a funcionar, tá? Então, os disjuntores mais recentes, eles têm esse mecanismo para evitar que você fique ligando e desligando o sistema, porque se você fica ligando e ele desarmando, uma luz, por exemplo, você liga e desliga, liga, desliga, desliga, ela queima. Televisão, computador e etc. também. E no computador ainda tem uma perda pior, porque quando o computador desliga de uma maneira abrupta, ou seja, de uma maneira, de uma vez que ele desliga, ele pode perder dados, pode corromper o disco rígido, então dá uma dor de cabeça maior. Então toma cuidado com isso daí, beleza? Bom, aqui vem a famigerada, né, da associação de resistores.
Muita gente não gosta, muita gente fica assim meio receoso. Por quê? Ah, professor, mas eu nunca sei quando eu tenho que somar, quando eu não tenho que somar, quando eu tenho que somar com ele sobre alguma coisa. Eu fico meio confuso. Então, o que você tem que prestar atenção? Se a associação de resistores ela está ou em série ou em paralelo. Ah, professor, e pode acontecer dela ter os dois? Pode. Esse caso aqui, por exemplo, é uma associação que a gente chama de associação mista. Ela tem disjuntores que estão em série, tem disjuntores que estão em paralelo. Muita gente é preguiçosa, gosta só dos em série, porque o em série você vai somando um no outro, ponto. Tá? Ali a resistência dele é a resistência de 1, mais a resistência de 2, mais a resistência de 3. Mas existe o paralelo. Paralelo, aí você tem que fazer uma continha. É difícil? Não. Matemática básica ali, ó. O menino de quinta série sabe fazer, se der para ele a conta. Então, soma de resistências a fim de formar uma resistência equivalente com o valor desejado. Por quê? Quando você vai construir um sistema, dificilmente você vai encontrar uma resistência que ela é exatamente a resistência que você precisa no seu sistema. Às vezes você está com a resistência, sei lá, que é de 50, você precisa no seu sistema, e a resistência que você tem é 2 de 30. Ou então você tem uma de 30, você tem 2 de 10, você não tem de 50. Então, se você precisa de 50, exatamente, você não quer colocar um sistema com uma resistência muito grande, você vai lá, pega uma de 30, coloca em série com 2 de 10, pronto, resolveu o seu problema. Ah, então é para isso que serve. Então, cuidado quando você for somar só, porque se você tiver resistência muito alta, isso pode prejudicar seu sistema no caso da questão de alimentação. Quando a gente for falar de geradores, isso aí fica um pouquinho mais claro para vocês. Pode ser em série, paralelo ou mista. Série é essa daqui, ó. Uma seguida da outra, tá vendo? Esse daqui está em série com esse, só que esse daqui está em paralelo. Então, se eu tenho uma em paralelo e uma em série, quando eu fizer a resistência equivalente disso aqui, tudo vai ser uma resistência mista. Por quê? Porque ela tem tanto em série quanto em paralelo. O resistor equivalente tem um valor de resistência de acordo com as resistências utilizadas e o tipo de associação, tá? Então, como eu falei para vocês, se for uma resistência em série, basta que você some. Então, se for 10, e a outra 10, e a outra 10, e a outra 5, você soma lá, 10 mais 10, 20, mais 5, 25. Tem 3 de 10, 2 de 5, vai dar 10 mais 10 mais 10, 30, 5 mais 5, 10, então 40. Pronto. Você vai somando. Em série é a mais fácil de todo, por isso todo mundo gosta. Porque você vai lá, só soma, não tem nem dificuldade. Já em paralelo, para você resolver ela, é uma regra um pouquinho diferente, daqui a pouco a gente vai colocar para vocês. E a mista, você tem que levar em consideração que você tem que resolver essa paralela primeiro, e aí, quando você resolver essa paralela, a resistência equivalente dela vai se tornar uma resistência comum. E elas vão estar as três em série. Então vai ser a resistência 1, mais a resistência equivalente 2 e 3, mais a resistência 4. Quando você resolve ela aqui, ó, no final, quando você resolveu toda essa resistência, ela vai aparecer aqui, ó, resistência equivalente. Então fica uma resistênciazinha simples. Beleza? Observe isso aí e toma cuidado quando você for resolver para você não confundir paralelo com série, tá? Bom, DDP e corrente mantêm seus valores. Como vocês sabem, a diferença de potencial, ela não vai alterar nada nesse caso, tá? A corrente também vai continuar com o mesmo valor. Quando você resolve a resistência, a única coisa que você trata ali é a resistência, tá? Então, os demais valores, eles mantêm-se o mesmo. Aqui na figura, está representado aqui, tá, a DDP. Que, não sei se vocês se lembram, mas é o que representa a DDP. Bom, então vamos lá. Associação em série, associação mais fácil de todas aí, é um conjunto de resistores ditos associados em série quando todos estão percorridos pela mesma corrente elétrica, né? Então, ele vem aqui, ó, você tem A até o B, aí você tem R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, Rn. Rn significa enésimo, então assim, até o número que você quiser. Se forem 10, são 10, se for 20, no exemplo é 20, e por assim sucessivamente. Mas note que a corrente elétrica aqui, ó, o I, ele está percorrendo todos eles, tá vendo? Do início até o fim. E aí a DDP você vai ter DDP1, DDP2, DDP3, DDPN, DDP de A até B. Beleza? Quando você resolve esse sistema todinho, ele aparece como? Como uma resistência só. Então a resistência equivalente, você faz o símbolozinho lá, ó. Tá vendo? 3 para cima, 3 para baixo. Não é igual ao fusível. Então, como é que eu faço esse aqui, ó? A DDP dele também, a gente vai resolver lá. Vai ser DDP de A até B,
ou seja, do ponto A até o ponto B que está lá no final, ele vai ser DDP de 1, mais a DDP de 2, mais a DDP de 3, mais a DDP até chegar no N que você quer lá. E a corrente, né, você pode achar ela aqui, ó, como U igual a RI também. Caso você já tenha a corrente, já tenha a resistência, você pode achar a DDP pela U igual a RI. Se você pegar e resolver aqui, ó, R equivalente vezes I, vai ser R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais R1, mais R4, mais R5, mais R... até chegar no Rn, beleza? Então a nossa resistência equivalente vai ser a soma das resistências, beleza? No caso da resistência em série. Para a associação em série, a gente tem algumas propriedadezinhas que vai tornar o nosso empreendimento um pouquinho mais fácil. A corrente elétrica é a mesma em todos os resistores. A DDP nos extremos da associação é igual à soma das DDPs em cada um dos resistores, tá? A resistência equivalente é igual à soma das resistências dos resistores associados. A resistência, o resistor associado que apresentar a maior resistência elétrica estará sujeito a uma maior DDP, né? Uma maior diferença de potencial. A potência dissipada é a maior no resistor D, maior resistência D, maior resistência elétrica. Potência dissipada é maior no que tiver a maior resistência elétrica, tá? A potência total consumida é a soma das potências S consumidas em cada resistor. Bom, depois disso aí a gente passa para a associação em paralelo. Essa daqui a gente vai falar um pouquinho mais devagar, né? Porque é aquela que o pessoal tem um pouquinho mais de dúvida. Não que seja difícil, tá? Então, um conjunto de resistores quaisquer é dito associado em paralelo quando cada resistor tiver seus terminais ligados em dois nós distintos. Por exemplo, em A e outro em B, conforme a figura abaixo. Então, você está vendo aqui A, B, né? Aí entra aqui, ó, aqui tem um nó. Aí você vai ver, daqui sobe tem uma resistência 1, resistência 2, resistência 3, resistência N, né? Lembrando que representa o número que você quiser. Nesse caso aqui a gente pode fazer o N igual a 4, então R4. E aí você tem que essa resistência ela vai compreender do ponto A ao ponto B. A gente vai ter a DDPzinha aqui dele, que nesse caso aqui vai passar por esse nó, né? Então a gente vai resolver de maneira mais simples. E quando resolvido essa resistência, você tem aquela figurazinha normal. Todas essas resistências se tornam uma resistência só, que é a resistência equivalente do sistema. Então, isso implica que todos os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, a DDP para todos esses aqui é igual, tá? E que a corrente elétrica total é a soma da corrente que percorre cada resistor. Por quê? Porque aqui você vai ver que a corrente não é a mesma. Ó. Em R1 entra uma I1, em R2 entra uma I2, em R3 entra uma I3, em Rn entra uma IN. Então isso aí você tem que observar. Porque na resistência em série é a mesma corrente que percorre todo mundo. Nesse daqui não é a mesma corrente. E isso vai causar uma diferençazinha quando a gente for resolver a equivalente. Vocês lembram que no anterior ele era só a soma. Aqui já é um pouquinho diferente. Ó. Para determinar a resistência equivalente, devemos usar a seguinte definição. A corrente total vai ser a corrente 1 mais a 2 mais a 3 mais a 4 mais a N. Isso vai ser igual a U sobre R. Tá? Até isso daqui, essa aqui é aquela mesma forma que a gente tinha visto. U é igual a R vezes I. Tá? Só mudou um pouquinho a posição deles. Sabendo disso, então a gente sabe que U sobre R equivalente, ele vai ser igual a U sobre R1, U sobre R2, mais U sobre R3, R4, R5, R6, assim. Note que o U, ele está sempre igual, tá vendo? Não muda. Porque lembra que tá falando lá em cima, ele falava assim, ó, que a diferença de potencial deles é igual em todos os resistores? Então isso daqui vai dar pra gente uma facilitada na hora de resolver. Porque a gente pode cortar o U aqui, né? Então o U fica 1. E aí a gente vai ficar 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre Rn. E aí a gente tem essa fórmulazinha que nos dá a resistência equivalente num sistema que está associado em paralelo. Então, resistor está em paralelo, vai lá, observa, né? Faz essa somazinha, lembrando que é 1 sobre a resistência equivalente. Tá? 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2. Professor, posso chegar e somar não igual e paralelo? Tá
Tá somando, não tá? Não, não pode. Você tem que observar isso aqui, porque isso vai dar uma diferençazinha no resultado. Quando você for resolver lá, você vai ver que dá diferença sim, e tome cuidado para você não pegar e resolver de qualquer jeito, e depois errar a questão por bobeira. Montou tudo certinho, fez tudo certinho, no final você vai achar a resistência errada. Por que isso pode prejudicar muito a sua questão? Achando a resistência equivalente errada, tudo que você vai estar errado. Porque você vai ver aqui, ó, você vai jogar aqui a resistência para resolver a DDP ou a corrente, tá errada a resistência. Você vai errar tudo. Aí de um item errado você passa para uns 10 ou mais, dependendo de quantos itens tiver a questão. Então vamos lá, as propriedades da associação em paralelo. A DDP é a mesma para todos os resistores. A corrente elétrica total da associação é a soma das correntes elétricas em cada resistor, né? Lembrando que no em série a corrente é a mesma, no em paralelo a corrente muda para cada resistor. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas. Aquilo que a gente já falou, 1 sobre a resistência equivalente, porque quando você está com um objeto, qualquer uma fração, que é 1 sobre alguma coisa, é o inverso, tá? Por exemplo, 2, o inverso de 2 é 1 sobre 2, beleza? Então, a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência elétrica, tá? Então, quando a corrente aumenta, a resistência diminui. E quando a resistência aumenta, a corrente diminui. Isso é uma coisa inversamente proporcional. Quando uma cresce, a outra decresce, tá? Ou seja, na maior resistência, passa a menor corrente elétrica. Então, foi o que eu falei. Se a resistência sobe, a corrente desce. O valor da corrente sempre vai ser menor quando a resistência for mais alta. E o mesmo acontece, quando a corrente é alta, significa que a resistência está baixa, beleza? A potência elétrica é inversamente proporcional à resistência elétrica, portanto, no maior resistor temos uma menor dissipação de energia, tá? Então, a potência elétrica, como ela é inversamente proporcional à resistência que ele tem no sistema, então, quando a potência ela aumenta, a gente vai ter uma dissipação de energia maior. Então, no maior resistor, quanto maior for a resistência que ele tiver, a gente vai ter maior dissipação de energia, ou seja, maior perda de energia. Não perda em si, porque assim, a energia a gente sabe que ela não se perde, né? Ela vai ser dissipada de alguma maneira, seja ela em calor ou então em luz, que é o caso, por exemplo, da lâmpada, aquela lâmpada mais antiga que a gente tem, ela tem um filamento de tungstênio, a energia passa ali, como ele não consegue resistir, a resistência dela não é alta o bastante para conter, ela faz dissipar parte da luz. Então ela dissipa em luz e em calor. Por isso que aquela lâmpada antiga ela foi tirada do mercado, justamente porque ela esquentava a gente, né? Que era uma coisa boa quando você tinha um chocador de pintinho, né? Mas é uma coisa ruim para quando você está em casa, lá naquele calor, né, de terceiro mundo maravilhoso. Então, a potência total consumida é a soma das potências consumidas em cada resistor, beleza? Então, fica sempre de olho nessas propriedades. Quando você estiver assistindo o vídeo, pausa, dá uma copiadinha. Eu sei que você vai ser preguiçoso, vai tirar print, mas depois você vai lá e copia no seu caderno, porque o print você perde, né? É igual as fotos de... Professor, posso tirar foto do quadro? Pode. Só que o que acontece com a foto do quadro? Perde. Aí no dia da prova, vem me falar para mim, professor, não deu isso aí em sala. Aí a gente vai lá, pega o caderno do coleguinha que estava estudando, que estava copiando direitinho, e tá lá a matéria, que você não tem, por quê? Porque você tirou foto, esqueceu de passar pro caderno. Então, não vacila não. Vai lá, já põe logo no caderno. Se você não quiser tirar print, nem precisa. Pausa o vídeo, vai lá, copia, pronto. Beleza? Bom, e aí chegamos na associação mista. Associação mista, ela é o ponto alto disso aqui. Você já aprendeu a resistência em série, você já aprendeu a resistência em paralelo. Agora vamos trabalhar com as duas juntas. Porque a associação mista ela é muito comum de acontecer. Porque em vários casos a gente precisa que essa corrente sofra uma divisão aqui, a gente precisa que essa resistência ela tenha um comporte maior. Então, quando acontece de a gente estar trabalhando com circuito, é muito raro a gente trabalhar só com resistência em série. Circuito mesmo, difícil. Acontece, mas é raro. Na maioria dos, e principalmente os problemas que vocês vão pegar lá, vai ver Enem, PAS e tal, tudo a resistência é mista ou paralela. Aí depois as duas lá para você ficar esperto. Então, fica de preguiça não, faz exercício das duas. Denominamos a associação mista de resistores toda associação que pode ser reduzida a uma associação em série e em paralelo. Então, tem resistência em série, tem resistência em paralelo, associação é mista. Tá? Para calcularmos o resistor equivalente, ou seja, a resistência equivalente da associação mista, devemos resolver as associações singulares.
Ou seja, a gente vai resolver elas por etapa. Primeiro a gente resolve a que está em paralelo, que é a mais difícil. Ah, professor, eu quero resolver primeiro em série. Tá, mas você tem essa resistência, a outra você tem? Não tem, então não vai adiantar nada. Então, primeiro resolve em paralelo, aí você vai ter uma resistência equivalente aqui, ela vai estar em série com R1, soma as duas, resolveu. Então, segue os passos direitinho, que é mais fácil. Se você tentar fazer, não, vou inventar um negócio novo aqui, vou começar de trás para frente, não, faz do jeito certo, poupa tempo. Na hora que você está no vestibular, você tem que fazer as coisas com a melhor coerência possível, ganhando o máximo de tempo possível, tá? Porque você tem que ter tempo fazer tudo para você poder pensar. Às vezes você deixa uma questão sem fazer, você quer voltar para fazer e tal. Então, faça as coisas com tempo hábil, tá? Dedica o tempo certo. Se você fizer com o tempo certo, você não vai precisar voltar lá. Então, para calcular, a gente resolve o caso separado, simplifica o circuito e no final a gente fica com um único resistor, que vai ser o resistor equivalente desse sistema todinho. Bom, aqui a gente tem um exemplozinho para determinar a resistência equivalente da associação mista dada na figura a seguir. Você vai observar aqui que a gente tem um A e um B, né? E a gente tem diversas resistências diferentes. Tá vendo? Ó, que essa aqui está em paralelo, né? Essa aqui, se a gente for fazer o circuito todo de série, e aí você pensa, e agora? O que eu faço, né, professor? Não tem mais, vou desistir da minha vida e pronto. Não, primeiro você vai identificar, né? Quais são as resistências que você vai trabalhar, como é que estão os nós. Primeiro você olha para o sistema e pensa um pouquinho nele. Então, identificados e nomeados os nós da associação, tomando cuidado para denominar com a mesma letra aqueles nós que estiverem ligados por um fio sem resistência elétrica, pois representam pontos que estão no mesmo potencial elétrico. Dessa forma, percebemos que os resistores associados em série ou associados em paralelo. Então, quando você observou o nó, você vai conseguir saber qual resistor que está em série e qual resistor que está em paralelo. Isso aqui que ele tá tracejando, ó, ele está mostrando que esses aqui estão em série, tá? E aí, com isso, você vai conseguir observar passo a passo ali quem é quem dentro dessa história para você poder resolver depois, tá? Aí, lançamos numa mesma reta os terminais de associação que ocuparam os extremos e nós encontraremos o que vai ficar entre eles ali. Por quê? Quando você vai resolver o sistema no final, no frigir dos ovos, quando você resolve o sistema todo bonitinho, ele vai ter que estar só a entrada, né? O A, o B e a resistência ali no meio. Porque quando você resolve ele, a resistência ela vira uma resistência simples. Lembra que todos os exemplos que a gente viu até agora, no final ele vira uma resistência simples. Tranquilo? Então, em seguida, redesenhamos os resistores nessa reta, substituindo aqueles em série ou em paralelo. Tá? Então, quem você determinou que estava em série, você substitui lá, colocando eles em série. Quem você determinou que estava em paralelo, você coloca em paralelo. Então, aqui vocês vão ver aqueles dois que estavam em paralelo lá que eu mostrei para vocês no início. Né? Tem um outro que está em série. Se você já tiver alguns que estão em série que você consegue resolver antes, se você quiser resolver antes, não tem problema. Você pode já colocar eles resolvidos aqui. Mas tem que tomar cuidado. Lembrando que se você resolver alguma coisa e antes de você resolver o sistema em paralelo, você tem que tomar muito cuidado para que você não cometa nenhum erro, para depois você não ter que voltar ali. Que aí, como eu falei para vocês, eu prefiro sempre começar pelo paralelo, resolver ele direitinho, deixar ele que é o mais complicado, resolvido, que o resto vai ficar mais simples, beleza? E aí você vai prosseguindo aqui e vai começar a resolver, até que ele vai se tornar uma linhazinha básica. Essa linha ainda não é a solução final, porque como eu falei para vocês, a gente tem que chegar num produto que a minha resistência vai ser só ponto A, ponto B e a resistência no meio, que é a resistência simples, tranquilo? Então primeiro resolver o paralelo ali, ó. Resolveu o paralelo, aí aqui já estava resolvido, você já passa para baixo, aí depois que você resolveu isso daqui, você vai ter só uma resistência aqui, que é essa de 4 ohms, e essa outra resistência que é de 6 ohms, esse símbolozinho aqui que é do God of War, é ohms, tá? E aí, 10 ohms, que é a resistência final. Resolveu isso daí, conseguiu encontrar os 10 ohms. Caso você tenha dúvida em algum passo, volta no vídeo lá, dá uma olhadinha com calma. A gente tem vários slides ali que com as informações que você precisa, basta você prestar atenção que você vai conseguir resolver. Tenta resolver essa questão sozinho, depois que você já leu todos os slides. Se você não conseguir, volta, dá uma olhadinha aqui, depois você resolve, beleza? Bom, aí
fechando essa parte de associação aí, a gente tem o que a gente chama de curto-circuito. O que é um curto-circuito? Muita gente fala, às vezes fala assim, como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma coisa que, deu um curto-circuito ali, estragou o negócio. O curto-circuito, ele não é só uma coisa ruim. Ele pode ser visto também de uma maneira boa, dependendo de como você vai aplicar isso aí. Bom, na física, o conceito de curto-circuito é bem específico. Dizemos que um elemento de um circuito está em curto-circuito quando ele está sujeito a uma diferença de potencial nula, tá? Então, o caso, por exemplo, de algumas pessoas que fazem umas ligações de carro aí que faz ele ligar direto, por exemplo, um curto-circuito. Ali, outros, quando você simplifica um sistema e às vezes você pula de um ponto para o outro, isso é um curto-circuito. Aqui você está vendo que ele colocou um fio, ó, que ele está indo do ponto A para o ponto B. Aí a alimentação da fonte está vindo aqui, ó, entra no ponto A, pula essa lâmpada, vai para o ponto B e liga a essa outra lâmpada. Então, isso daqui, ó, esse pontinho aqui foi um curto-circuito. Você tirou uma coisa que estava no meio do caminho ali. O que acontece? Se você corta para ele vir para cá, ele não vai passar energia para essa parte de cá. Então, essa parte não vai ser alimentada, por isso essa lâmpada continua apagada. Então, quando você faz um curto-circuito, você só faz um atalho, tá? Por isso que é curto-circuito. Bom, a gente chega no último slide de hoje. O sistema ele pode ser simplificado no final como isso daqui, ó. Você diminuiu a trajetória, tirou aquele outro sistema, e aí a lâmpada L2 ela vai ficar acesa. A lâmpada L2 ela está em curto-circuito, pois ela está ligada nos terminais A e B, que apresentam uma DDP nula, em razão aos pontos A e B estarem ligados ao fio ideal, que é aquele L2, aquele pedacinho de fio que a gente emendou ali. Portanto, não passa corrente elétrica pela lâmpada L2 e ela está apagada. Lembra que a gente tem a lâmpada L1 aqui e a L2 aqui, ó. Quando a gente passa o fio aqui, ó, a gente permite que essa lâmpada L1 receba a luz, receba a energia para que ela fique acesa, e essa lâmpada L2 ela fica desligada, tá? E aí, o resumo básico do sistema, ele fica desse jeitinho aqui, e a corrente que vai chegar até o ponto, ela passa do ponto A para o ponto B lá. Nessas condições, o fio é um fio ideal, então ele não tem resistência, ele passa toda a corrente que vai ser alimentada nele. E nessas condições, o circuito dado pode ser representado pela figura a seguir. Então, isso aí é o resumo final de como fica o nosso circuito. Então, o curto-circuito ele não quer dizer necessariamente que seja uma coisa ruim. É um atalho que você põe no seu circuito para que facilite, ou às vezes você está com uma parte do circuito que está queimada, e aí você precisa que ele volte a funcionar, aí você faz um curto-circuito. Você diminui ele, põe um fio ideal e passa para eliminar aquilo ali. Então, tem várias aplicações, tá, no mundo prático, até para vocês ligarem algumas coisas, às vezes o botão do negócio está queimado, aí você quer passar por aquilo ali direto, então você liga a tensão direto no sistema e por aí vai, beleza? Então, pessoal, vamos ali tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta.